Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney. Essa semana, tanto a professora Tatiana como a professora Ana pediram para voltar a falar sobre processo de formação, nomenclatura e a parte de interpretação sobre sais. Então, para entender a nomenclatura e a parte de formulação de sais, eu vou precisar novamente que você compreenda a parte dos ácidos e de alguns metais da base. Então, só para retomar, quando eu falo em ácidos, eu preciso lembrar dos chamados 7 ácidos principais. Não como bolo, claro, só pão sírio. Só que qual é a ordem da sequência dos hidrogênios? Aí você vai ter 1, 2, 3. Volta a repetir, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Sequência dos oxigênios, os 4 primeiros ácidos têm 3, os 3 últimos ácidos têm 4 oxigênios. Então, de uma brincadeira ou não, você consegue montar os 7 ácidos principais, que são nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e silício. Só que, além dos ácidos, é necessário que você compreenda e lembre algumas cargas especiais, como os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais a prata. Esses elementos têm carga mais 1. Elementos que estão presentes na família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, mais o zinco, que tem carga mais 2, e o alumínio, que tem carga mais 3. Isso é o pré-requisito para você compreender a parte dos sais. Por quê? Na hora que você vai brincar com essa parte dos sais, então veja bem, vamos fazer uma separação. Toda vez que você tiver a importância de fazer a montagem e a formulação dos sais, eu vou precisar de uma parcela do ácido e uma parcela da base. Toda e qualquer formulação de um sal começa sempre com um cátion. Cátion que se preza, obviamente, tem uma carga X+. Tá, professor, mas de onde que vem esse cátion? Esse cátion sempre vai vir do metal ou do amônio, que é um NH4 com uma carga a mais. Tá, professor, e como é que eu vou saber qual é a carga do metal? Se ele tiver na família 1A e prata mais 1, se ele tiver na família 2A e zinco mais 2, e se for alumínio mais 3. Tirando ainda a situação que ele pode ter uma carga variável, como ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2. Esse é o cátion. Agora, para neutralizar esse cátion, é necessária a presença de um ânion. E para você ter esse ânion, é aí que entra a importância dos ácidos. Para você obter a forma desse ânion, basta você retirar os hidrogênios ionizáveis do ácido. Professor, como assim? Repare que eu tenho os meus 7 ácidos aqui. Se eu tirar esse H da frente do nitrogênio aqui, ó, se eu tampar, sobra um NO3. E como eu tirei apenas um H, a carga é 1-. H2CO3. Se eu tampar os 2 hidrogênios, sobra CO3. Com que carga? 2-. Por quê? Porque aqui tem 2 Hs. Se eu pegar o H3, 3, e tirar os 3 Hs, o que me sobra? Um BO3. Com que carga? 3-. E assim que vai funcionar a partir daqui. E o que eu faço com essas duas cargas? Eu inverto. Esse X vai virar o coeficiente do ânion e esse Y vai virar o coeficiente do cátion. É assim que você faz a montagem de um sal. Montagem. Agora, além da montagem, você precisa também trabalhar com nomenclatura. Só que toda e qualquer nomenclatura de sal são 2 palavras separadas por uma preposição de. Eu vou tentar manter as cores aqui. Na frente, você vai colocar sempre o nome do ânion. Professor, o que é esse ânion? Esse ânion é quando você pega o teu ácido e arranca os hidrogênios. Se você tirar um H, menos 1. Se eu tirar 2, menos 2. Se eu tirar 3, menos 3. E da nomenclatura do cátion, e esse cátion
obviamente, só pode ser o metal. Então, nomeando um sal, nome do ânion, preposição de, nome do cátion. Para facilitar a vida, esse cátion sempre vai ser o metal ou então o amônio. Todo sal vai ser alguma coisa de sódio, de cálcio, de magnésio, de ferro 2 ou de amônio. Só que o que é esse alguma coisa? O ânion. Só que como o ânion você arrancou o H, ele não é mais ácido. Só que a nomenclatura depende deles. Por quê? Porque você vai ter que fazer 3 trocas. Ico, o oso e o hídrico. As 3 terminações dos ácidos você vai trocar para designações do sal. E como é que funciona? O ico vai trocar, o oso vai trocar e o hídrico vai trocar. E não esqueçam que esses 7 ácidos aqui, eles têm a terminação ico. Se você tirar um oxigênio, vira oso. Se eu tirar 2 oxigênios, hipo-oso. E se eu tirar todos os oxigênios, ele vai ter uma terminação hídrico. Essa é a ideia. Então, dentro desse sistema, tirando todos os oxigênios hídrico, e na hora que você vai fazer a troca, o ico vira ato, o oso vira ito e o hídrico vira eto. Essa é a troca que você vai fazer com os sais. Professor, como assim? Se você tiver, por exemplo, qualquer um desses 7 ácidos, eles têm o ico. Então, sulfúrico, sulfato, fosfórico, fosfato, carbônico, carbonato, bórico, borato. E vai assim. Se eu tiver um ácido nitroso, nitrito, cloroso, clorito, sulfuroso, sulfito. E se eu tiver um ácido com a terminação hídrico, como clorídrico, bromídrico, cianídrico, vira eto, cloreto, brometo, cianeto de... E o nome do metal que você vai ter como correspondência. Essa é toda a parte do sal que vai me interessar, toda. Então, para entender melhor essa ideia, vamos fazer alguns exemplos clássicos. Quero que você me dê nome e depois eu quero que você me dê formulação de alguns compostos, começando com esse daqui, ó. Na2SO4. Qual seria o nome desse sal? Primeiro, repare que não tem H na frente, porque se tivesse H, é um ácido. Não tem OH no final, porque se tivesse OH no final, seria uma base, e não tem. Então, nós temos um sal. E como que eu vou dar nomenclatura para o sal? Nome do ânion, preposição de e o nome do cátion. Só que a parte mais fácil aqui, ó, é você localizar o cátion. Quem que é esse Na? É um sódio. Então, eu já sei que esse composto vai ser alguma coisa de sódio. Mas o que vai ser esse alguma coisa? O SO4 aqui, ó. Esse SO4, ele é derivado de qual ácido? Aí você vem aqui na sua tabela e percebe que a terminação é a mesma do ácido sulfúrico. Logo, esse SO4 é derivado do ácido sulfúrico. Vou deixar uma pequena mensagem subliminar. Mas como agora não é mais um ácido, você vai trocar a terminação ico para ato. E o que o sulfúrico vai virar? Simplesmente esse sulfúrico vai virar sulfato de... Nome do metal que aparece, que no caso é o Na, é o sódio. Aí você vai encontrar como nomenclatura sulfato de sódio. Então, vejam bem, eu preciso de alguns pré-requisitos. E o pré-requisito é ácido e algumas cargas e o reconhecimento de alguns metais. Professor, dá mais um exemplo. Vamos lá. Vamos imaginar que você tivesse que nomear esse composto aqui, ó. PO4, 2. E, professor, tem parênteses. Esqueça o parênteses. Na realidade, o que me interessa é o Ca, o númerozinho que acompanha não me interessa, e o PO4 que está dentro do parênteses. Vamos lá? Primeiro, quem é esse Ca? O Ca é um elemento chamado cálcio. Como o cálcio está lá na família 2A, ele é um metal de carga fixa, então ele não vai ter nenhum tipo de variação.
Já sabemos que esse composto vai ser chamado alguma coisa de cálcio. Agora, quem é o alguma coisa? Pega esse PO4, que está lá dentro do parênteses, e procura o PO4 lá na tabela dos ácidos principais. Ele está aqui, ó, PO4. Então, significa que ele veio do ácido fosfórico. Ele veio do ácido fosfórico. Deixa eu só colocar em destaque aqui, para você compreender aonde que você vai ter que olhar. Como ele é derivado do ácido fosfórico e você arrancou os hidrogênios, ele vai virar o quê? Troca o ico para ato, ele vai virar o chamado fosfato de cálcio. Ponto. Está feita a devida nomenclatura. Professor, mas sempre é aquele ácido direto? Não. Vamos colocar a seguinte ideia. Eu tenho um MgSO3 e eu quero que você me dê o nome desse MgSO3. Não tem H na frente, não tem OH no final, é um sal. Como é que ficaria a nomenclatura desse sal? Primeiro, a parte simples. Quem é o metal presente nessa história é um tal de Mg, que é o magnésio. Esse magnésio ele está lá na família 2A, portanto, é um metal de carga fixa, porém, quem está preso na estrutura? Um SO3. E qual é o nome do SO3? Ao procurar o ácido na tabela, o ácido que tem enxofre é esse daqui, H2SO4. Só que você percebe que essa terminação não é a mesma terminação do ácido. E quando você tem que tirar um oxigênio do ácido, o que acontece com a terminação ico? Vira oso. Então, não é mais o ácido sulfúrico, você vai ter o chamado ácido sulfuroso. E como agora a terminação é oso, troca a terminação oso para qual terminação? Para ito. E como ficaria a nomenclatura desse meu composto? Ele vai ser chamado de sulfito de magnésio. Então, não importa qual seja o ácido que você tem, a nomenclatura sempre é igual. Veja o metal que está presente e coloca o ânion, sulfito, clorito, cloreto, sulfato de e o nome do metal. Tá, professor, e se tivesse o raciocínio contrário? Se eu tivesse um nome e precisasse montar um sal? Pois bem, então vamos lá. Eu quero que você monte para mim uma molécula chamada, vou colocar assim, ó, borato de sódio. Borato de sódio. Como que você vai fazer agora a devida montagem desse composto? Para montar, está aqui em cima, ó. Primeiramente, você coloca o cátion, que é derivado do metal ou do amônio, e depois você coloca o ânion, que é derivado do ácido. Compreendido? Entre o borato e o sódio, quem é o metal? O nosso metal é esse sódio aqui, ó. Esse é o sódio. Aí você vai olhar lá na tabela periódica, o sódio é o Na, e esse sódio ele tem uma carga 1+. Sódio, porque ele está na família 1A, então ele tem uma carga 1+. Só que esse borato, o borato, ele é derivado do ácido ico. Então, esse borato, ele vem derivado do ácido bórico. E como o ácido bórico é um dos ácidos principais, ele está lá na tabela, a fórmula dele é H3PO3. Só que como é que eu vou montar a fórmula do borato? Para você montar a fórmula de um ânion, basta você retirar o ou os hidrogênios. Como aqui tem 3 hidrogênios, ó, corta os 3. O que sobra se você cortar aqueles 3 hidrogênios? Vai me sobrar um BO3. E qual é a carga que vai surgir quando eu corto os 3 hidrogênios? 3-. Se tivesse 2, 2-. Se tiver 1, 1-. Se tiver 4, 4-. E o que eu faço com aquelas cargas? Pega o X, só o X, sem o mais. Pega o X, inverte, pega o Y, inverte, e você vai ter a fórmula. Que fórmula que eu vou encontrar? Então, repare que esse 3 aqui, ó, ele vai vir para o sódio e esse 1 vem para cá. Mas como esse 1 não precisa aparecer, qual vai ser a fórmula do nosso composto? Olhando a parte de baixo, você vai encontrar Na3
BO3. Essa é a fórmula do borato de sódio. E assim que você vai mexer. Vamos fazer mais um, que tem um espaço aqui embaixo. Eu quero que você monte para mim, vamos colocar aqui, ó, o hipoclorito de potássio. Hipoclorito de potássio. Como seria a fórmula do hipoclorito de potássio? Primeiro, quem é o metal nessa história para eu colocar aqui no lugar do cátion? É o potássio. Se você olhar lá na sua tabela periódica, o potássio ele está na família 1A e o potássio ele é representado por um K e uma carga mais 1. Hipoclorito. Repare que a terminação ito é derivado do ácido hipocloroso. Hipocloroso. Ito veio de um ácido que tem a terminação oso. Lembra daquela frasezinha? Ela é ridícula, mas ela funciona. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. É ridículo, mas funciona que é uma beleza. Então, o hipoclorito é derivado do ácido hipocloroso. Mas qual é a fórmula do ácido hipocloroso? Gente, prestem bem atenção. Se você não dominar ácido, fica difícil entender sal. O ácido que está presente na minha tabela, que tem cloro, é esse carinha aqui, ó, HClO3. Só que esse cara é o ácido clórico. Só que eu não quero esse ácido, eu quero um ácido que é chamado oso. E como que eu vou transformar esse ácido ico em oso? Lembra da matéria? Se você tirar um oxigênio, oso, se eu tirar 2 oxigênios, vai virar hipo-oso. Então, se você pegar o HClO3, e tirar 2 oxigênios, o que vai sobrar na nossa fórmula? HClO. Aqui tem 3. Se você tirar 2 oxigênios desse ácido, 3 menos 2, eu vou ter 1. Portanto, a fórmula do ácido hipocloroso HClO. E como é que eu vou montar a fórmula desse ácido hipocloroso? Agora ficou fácil. Simplesmente corta esse hidrogênio daqui. O que sobra do meu composto? Um ClO com uma carga 1-. Inverte esse 1 para cá, inverte esse 1 para cá, mas como 1 não precisa aparecer, KClO. E essa é a fórmula do chamado hipoclorito de potássio. Então, repare, não é difícil, só que você precisa tomar cuidado com os ácidos que precisam ser memorizados. Uma sugestão: se aparecer alguma dúvida no ácido, eu recomendo que você volte e entre lá no nosso programa. Olhe lá a parte dos ácidos. Todas as nossas aulas estão nomeadas. Ácido, base, e veja direitinho isso aqui, porque eu preciso que ácido esteja na ponta do lápis para você compreender a parte do sal. Toda a parte de nomenclatura e formulação depende desses ácidos. Troca o ico para ato, oso para ito, e aí você vai ter a devida caracterização final. Então, para essa semana, seriam as informações que me interessam. Espero que isso te ajude a você compreender esse assunto importante chamado função inorgânica. Já vimos ácidos, já vimos bases e agora estamos terminando a parte dos sais. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com a nossa próxima revisão. Tchau, gente, se cuidem.